vocês que ficaram aqui estoicamente durante praticamente 4 horas, sentadinhos aí, disciplinados, né? Mostrando que havia um enorme interesse pelo que estava sendo discutido aqui. Eu acho que é isso também um outro ativo que leva o café a estar caminhando. Pessoas que se comprometem com o que fazem, né? Pessoas que se interessam efetivamente. E vocês podiam ser 5 ou 6 aqui, ou 50, como estamos agora, é um exemplo disso. Então, os nossos parabéns e a minha salva de palmas agora é para vocês que ficaram até agora. E vamos então aproveitar mais 15 minutos, vamos nos comprometer a terminar então às 18 horas. E então vamos abrir aí para quem quiser endereçar um comentário, uma pergunta, um questionamento, né? Vamos começar com a questão do cordeiro, questão do verde, do boi, do passo, seu cordeiro. Depois, quem quiser, levanta a mão aí que a gente vai inscrevendo. E aí a gente abre para algumas questões. Eu quero, depois do seu cordeiro, me inscrever, então, desde já. Senhor Cordeiro, respondendo a questão que o senhor tinha passado a respeito da nomenclatura, eu vou deixar a nomenclatura aqui em aberto para que todos nós poderíamos participar aí de um fórum, de repente, ou até utilizar a própria internet para isso, para não nos estendermos muito aqui, mas eu acho que o boia, ou passa, ou super boia, enfim, ele efetivamente precisa de uma nomenclatura clara, que não crie confusões, porque está no momento de nós definirmos essa nomenclatura. Eu uso a expressão boia porque eu sei que é a que predomina em todo o Brasil. Quanto à agregação de valor do verde, nós poderíamos dizer que se eu descascar o verde eu agreguei valor? Não. Eu posso dizer que se eu fizer o processo que nós chamamos hoje de CD1, CD2 e CD3, que é passar a primeira vez na máquina sem pesos, trabalhar a segunda passada, aquele verde verdoengo e o verde que já estivesse granado e não o verde em estágio imaturo, esse verde descascado sim agregará valor quando comparado ao mesmo verde se fosse secado no coco. Nós temos aí inúmeros exemplos de propriedades e de pessoas aí até que deram exemplos aí de terem vendidos para mercados especiais, para mercados finos, percentuais de verdes descascados dentro de lotes de cafés finos. Então, para aquela propriedade que vai processar bem o verde, eu diria que ela consegue agregar valor. Agrega sim. Só um parênteses no verde. A primeira vez que eu descasquei verde foi há 11 anos atrás. Eu olhei aquele verde descascado e falei assim, nossa, o que eu estou fazendo? Estava quebrando café para todo lado, era assustador. Só que está um pouco no sangue de quem é pesquisador, né, Pastor? Vamos para frente, vamos tocar, vamos ver até onde isso vai, e fomos desenvolvendo tecnologia e melhorando o processo no terreiro, acreditando que aquilo poderia ser funcional, e fomos depois acompanhando isso nas provas de xícara. E hoje eu tenho inúmeras fazendas que nós acompanhamos que fazem o verde descascado com uma distância muito baixa. E, como citado, para alguns classificadores nem identificado como café verde descascado. Em alguns casos, alguns compradores ou classificadores chegam a confundir essa leve astringência com uma acidez muito elevada e compram esse café como café ácido. Eimar, Glaucio de Castro, produtor de café também. Eimar, eu queria saber o seguinte, você falou da questão de descascar o verde, a gente já descasca café há bastante tempo também, e a gente já tentou descascar o verde várias vezes. Eu descasco, às vezes sim, às vezes não. O que acontece é que o que a gente vê é que a quantidade de preto que aparece, mesmo verde descascado, é grande, né? Então depois, principalmente nas peneiras miúdas, né? Então não sei se é o processo que a gente pode estar fazendo, se tem alguma condição especial, porque ele tem pouca mucilagem, a gente observa que ele tem muito pouca mucilagem. Não sei se
seria o caso de não passar no desmucilador ou tentar trabalhar em camadas mais grossas por esse fato. E aqui, como no Oeste Baiano, como é mais quente, se tem que ter uma condição diferenciada para poder fazer isso. O que você acha? Respondendo a essa pergunta, eu conheço a sua propriedade, tivemos lá num dia maravilhoso e publicamente obrigado por ter cedido ela para o treinamento para todos os produtores lá. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. O verde descascado, ele nada mais é do que um processo mecânico de você tirar a casca de um grão que é imaturo. E essa semente imatura, ela tem uma célula mal formada. E essa célula mal formada, ela se rompe com muita facilidade, porque você interrompeu o processo fisiológico de desenvolvimento dela na planta. Quando você colheu ela verde, ela não havia ainda completado o seu processo de desenvolvimento total. O preto verde, ele é um defeito fabricado. E o porquê que é fabricado? Pela velocidade muito alta de extração de água do interior do grão. E esses grãos, principalmente as peneiras miúdas do verde, que são aqueles grãos que tinham a formação da célula muito irregular ou ainda não formada totalmente, quando nós levantamos a temperatura durante o processo de secagem, eu produzo o preto verde. E por isso que essa é a explicação técnica para aquela frase: seca o verde descascado em camadas mais grossas. Na verdade, o que você está fazendo com isso? Você está tirando a possibilidade de elevar a temperatura e produzir preto verde. Se você colocar um café desse dentro do secador, seca com temperaturas abaixo de 30 graus. Senão você vai produzir preto verde, porque você vai extrair água com velocidade. Se você for colocar num terreiro, coloque num terreiro claro, não no terreiro de asfalto. Porque o terreiro de asfalto ele agrega muito calor e essa temperatura muito alta vai produzir preto verde. Eu diria que no Oeste Baiano, que é uma região que eu conheço e sei que lá é muito quente, o melhor mecanismo para o verde é secador. Gozado falar isso, né? Eu diria que no Oeste Baiano, quem quer fazer qualidade tem que reduzir a velocidade de seca. Porque se deixar um verde fino num terreiro lá, ele vai secar numa velocidade de tamanho que com certeza vai ter um alto índice de preto verde, porque a temperatura lá é muito alta. Então, para quem não quer fazer preto verde, temperatura baixa, secagem lenta. Essa é a razão técnica que o preto verde aparece no verde descascado. Bom, deixa eu fazer minha pergunta agora que estava escrita bem. Eu quero endereçar minha pergunta aos 3 representantes de empresas e firmas industriais que estão aqui, que é então a Paline, a Pinhalense, a Café Brasil. A Máquina Lira não está mais, mas eu envio depois para ele por e-mail. Queria saber o seguinte, quase que uma curiosidade minha, eu estou falando aqui de avanço tecnológico, como é que opera a tecnologia dentro da empresa de vocês? Vocês têm formalmente um departamento de P&D, de desenvolvimento estruturado, formal, ou vocês licenciam, compram, adquirem, desenvolvem? Como é que é esse processo, o avanço, né? E se tem departamento de pesquisa e desenvolvimento, quantos engenheiros você tem em cada empresa, quantos engenheiros conta em cada departamento de P&D? Muito obrigado. A Paline é uma empresa bem enxuta com relação ao pessoal, né? Nós temos um engenheiro de desenvolvimento de projetos e nós vamos desenvolvendo todos os equipamentos de acordo com a necessidade que a gente vai sentindo com cada cliente. Então, conforme vem vindo as dificuldades do cliente, a gente vai trabalhando em cima daquilo e vai desenvolvendo os equipamentos. Aí o engenheiro passa a trabalhar em cima, desenvolve, trabalha naquele ano todinho testando, vendo os resultados, para depois soltar no mercado. Falando em nome da Café Brasil, nós temos não um departamento separado, tem um departamento para pesquisa e desenvolvimento, mas eu entrei na função da empresa somente para pesquisa e desenvolvimento, não trabalho área comercial, e a gente tenta atrelar a pesquisa e desenvolvimento também à área comercial, dando um suporte para nossos RTVs em todas as regiões que nós estamos trabalhando,
seja desenvolvimento de trabalhos, campo demonstrativo, participação em todos esses eventos. E o que a gente pode fazer hoje, que nós estamos com o máximo de trabalhos que a gente pode conduzir em campo, a gente tenta conduzir com essa equipe, igual o nosso colega falou, a equipe também lá enxuta, mas a gente está sempre no dia a dia no campo, em contato com o produtor e eventos científicos. Bem, a Pinhalense, como acredito que grande parte de vocês conheçam, é uma empresa que tem 60 anos de mercado. E a característica da Pinhalense sempre foi ter tradição em inovar. Grande parte das tecnologias desenvolvidas para processamento pós-colheita no Brasil foi desenvolvida pela Pinhalense. O próprio cereja descascado é um produto dela de 20 anos, comemorado no último ano. Nós temos um departamento específico de pesquisa e desenvolvimento de máquinas, composto por 4 engenheiros no departamento de P&D, com mais 8 cadistas trabalhando com o sistema de desenvolvimento de máquinas. Além do departamento de P&D específico, nós temos um comitê de engenheiros da fábrica do departamento técnico, que junto aos outros 4 formam 12 engenheiros com diversas formações. A grande maioria são engenheiros agrícolas. Nós temos 2 engenheiros mecânicos e o restante todos engenheiros agrícolas e um agrônomo e um engenheiro agrônomo. Nós temos 2 fazendas experimentais onde nós testamos os nossos equipamentos e temos parceria com algumas universidades, exemplo da UFLA, onde nós temos uma unidade montada lá para desenvolvimento de tecnologia, junto ao professor Borém e junto ao professor Biagi na Unicamp também. E o sistema de desenvolvimento de máquinas da Pinhalense também conta com 2 consultores externos que trabalham nesses comitês de desenvolvimento de produtos. Eu tinha 2 perguntas, uma para o rapaz da Pinhalense aí. Eu vou só fazer uma pergunta para você, que você estava falando de preto verde. Se eu secar o café naquele silo secador que trabalha com uma temperatura de 35 graus, que é uma temperatura baixa, eu não vou ter preto verde de jeito nenhum? Inicialmente, Durval, muito obrigado ao rapaz da Pinhalense. Rapaz. Não, você é um jovem ainda, né? Senão que eu estou bastante jovem ainda. Olha, eu já vi alguns cafés provenientes desse processo de seca do silo secador, que tem como princípio uma seca lenta, né? E a grande maioria dos lotes que eu vi, nunca vi um café verde dentro de um silo secador. O único sistema que funcionava era quando o produtor colocava a bica inteira lá dentro. Então tinha todos os grãos em conjunto. E aí fica difícil de você comparar com o verde. A grande maioria desses lotes, dessas amostras que eu vi, eram cafés extremamente manchados, quando você pensa no aspecto de seca, pelo princípio de seca, porque você tem grãos. Se nós pensarmos aí, um grão cereja que entra dentro do sistema com 42%, 45% de umidade, um café seco que entra dentro do sistema, que é o boia, um boia natural de 14%, 15% de umidade, um verde em torno de 40%, seria muito difícil de você conseguir uniformizar essa umidade. É por isso que é um pouco manchado. Quanto a índice de preto verde, infelizmente eu nunca vi um produtor que conseguisse encher um secador daquele só com café verde. Eu nunca vi. Ele tem que juntar tudo, senão não dá carga, porque são unidades muito grandes, né? Então, infelizmente, eu não tenho essa experiência para poder te dizer 100% de verde dentro de um silo daquele tamanho. Tinha que ser uma propriedade muito grande. Acho que não existe uma propriedade no Brasil que tenha verde com esse volume para pôr lá dentro. Tá bom, e a minha pergunta é para o Marcelo da Café Brasil. Nós usamos em algumas propriedades os ciclos e o NK também de liberação lenta. E você acha que teve, inclusive, numa das propriedades nós compramos o produto lá em Orlândia, e nós tivemos alguns problemas com os ciclos, quando você não tem umidade suficiente depois da aplicação. E tivemos algumas injúrias, e parece que agora, depois que começou a chover, o problema desapareceu, mas eu queria saber se isso é normal acontecer quando você aplica o produto e não há chuva suficiente depois, que inclusive o nosso sistema de irrigação está atrasado lá e não deu para irrigar.
Então, o produto, a linha Ciclos que você utilizou, provavelmente foi o NS para plantio. Esse ano, algumas áreas também experimentais, nós fizemos o NS para plantio, e na recomendação dele é a mistura da terra, é aplicado na misturinha da terra e chegar em volta da muda, da terra da coveta. E a gente notou em algumas áreas que essa terra que chegava misturada com o produto e chegava em volta da muda e vinha um período seco, um período de veranico, ele acelerava um pouco a desidratação da muda, que a gente ocasionou algumas perdas. Eu tive discutindo isso com o gerente da nossa linha de produtos Ciclos, que quando se tem, é meio difícil a previsão desse, vai vir um veranico, mas igual no sul de Minas esse ano ficou claro, choveu do dia 29, 30 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Foram 20 e poucos dias de chuva direto, e a gente já imaginava, falou, assim que cessar a chuva, com certeza vai vir um período seco. E quem plantou nesse final desse período chuvoso e fez o plantio, teve esse problema de queima, então a gente acredita que nós vamos talvez mudar um pouco a recomendação, que também pode ser feito com matraca, porque aí a aplicação ela vai estar um pouco mais afastada desse tolete, dessa muda, desse torrão de muda e raiz, e quem fez esse plantio e sem a mistura da terra em volta da muda e depois a aplicação com matraca, quase que reduziu a perda a zero. Então, provavelmente isso é um caso específico do produto, e acredito que se fosse qualquer outro produto, sendo um fertilizante mineral químico, ele é higroscópico, ele vai retirar essa umidade da muda, e independente se for uma linha Ciclos ou qualquer outro produto, isso pode acontecer, desde que seja essa terrinha em volta do torrão. Não sei se eu respondi, mas... Mais alguma pergunta? Vamos levar o microfone aí, só um minuto. Boa tarde a todos, Marcos Salvarenga, oeste da Bahia. Trabalho na área de vendas, também na área de pesquisa. Queria perguntar para o nosso grande pesquisador sobre variedades de café, principalmente porte alto. Ele nos dá uma luz lá no oeste da Bahia, uma vez que a predominância é o 144, uma vez que o pessoal fala que time que está ganhando não se mexe, beleza, mas nós estamos montando um campo de pesquisa e é interessante pesquisar também isso para futuramente não errarmos ou acertarmos mais. Qual a sua experiência vivida no Brasil e extra-Brasil, com o nosso clima no oeste da Bahia, poderemos uma variedade, de repente, de mundo novo, porte alto, sobre pivô e espaçamento, ou seria outra coisa que teríamos que mexer? E no caso das variedades baixas, o 144, como eu tinha dito, tem predominância, e se essa variedade tem uma potencialidade tão grande para a gente continuar investindo nesta. Bom, ok, é o seguinte, em relação ao 144, ele está lá porque alguém que vendia semente, que que entrou lá, é o caso do Santinato, então esse material que foi o mais difundido lá, é um material excelente. Agora, nós temos outros catuaís, alguns são um pouco diferentes, por exemplo, o caso do catuaí AC99, vermelho, nós temos o 62, amarelo. Eu acho, então, que devia ter experimentação de outros materiais dentro da linha do grupo, vamos chamar assim, catuaí. Tem o 32, por exemplo, 66, porque há interação em alguns locais. Tem alguns catuaí que vão melhor no local e outros vão em outros locais. Tá certo? Então, em relação a isso, fora isso aí, tem que haver experimentação de outros materiais. Eu falei há pouco na palestra sobre o Obatã. Eu me lembro que num experimento, quando eu visitei lá, nós fizemos até um relatório, eu analisei um experimento, o Obatã no experimento era o mais produtivo. Entendeu? Não quer dizer que vai dar certo.
Temos variedades de porte baixo, por exemplo, São Bernardo e outros materiais de porte mais baixo que o catuai, que poderiam eventualmente ser experimentados. Esses sarchimores, de um modo geral, o Iapar, por exemplo, 59, ele entrou lá. Por alguma razão, ele não ficou, porque é material que exige mais assim, vamos chamar, nutrição, ou também é material, mas que poderia, talvez, ser avaliado. Eu não sei se ele foi avaliado bem lá. Nós temos o Tupi-RN agora, que lá no Patrocínio eles chamam de BC12. Esse material, lá em Patrocínio, ele está dando a média de mais de 60 sacas. Irrigado, mas bem... Então, é outro material que poderia entrar para experimentação. Então, eu não aconselho, quando ele fala time que está ganhando, é você chegar lá e colocar algum desses materiais novos que eu te falei, tem mais de 100, colocar lá e começar a plantar o pivô grande. Não há necessidade de um pivô grande. Eu sei que lá tudo é grande. Um pivô, quantos hectares são? São 100 hectares. Então você não vai plantar 100 hectares para experimentar. O máximo você pode plantar aí uns 2, 3 hectares, não sei, talvez 10, para quem, não sei. Então precisaria fazer alguns hectares, no mínimo o padrão 1 hectare, desses materiais, 1 hectare de um material, 1 hectare do outro, etc., sem fazer experimentação pequena, de parcela pequena, porque lá não tem interesse, é até difícil fazer. Em todo caso, nada impede que faça e estude crescimento. Eu acho que deve fazer pesquisa, sim, com outros materiais, mas continuar. O catuai você pode pôr outro lá que vai dar certo, viu? Se você botar o 99 lá, ele vai dar certo, com certeza. Como o topázio, como esses materiais novos nossos, ouro verde, o rubi. Agora, qual que vai dar mais certo, melhor que o 144? Vocês têm um ou vergamento, vamos chamar assim, né? Que o pessoal tem discutido. Eu lembro, eu analisei alguns experimentos de meio metro. Lá plantava antigamente 3,80 por meio. Hoje parece que estão reduzindo de 3,80, reduzindo para 3,40, 3,60. Há uma tendência. E esse meio aumentar um pouquinho. Mas mesmo com 0,6, 0,7, 0,8, catuai, ele vai vergar um pouquinho por causa da estrutura do solo, né? Praticamente 70%, 80% de areia, né? Então vai ter problema. Agora, porte alto pode experimentar, mas não vai, eu acredito que não vai dar certo. Se o catuai chega a quase 4 metros de altura, você imaginou um mundo novo, vai chegar a 6, a caiar. Então, agora, experimentar, fazer um experimento pequeno, eu acho que tudo é válido, mas que vai dar certo, eu acredito que não, apesar que tem podas hoje, você pode decotar, mas para que fazer isso se você tem muitos portes baixos, muitos, mas muitos, tem mais de 30 variedades de porte baixo, excelentes, entendeu? Então essa é a recomendação que eu faço, não sei se eu consegui atender todas as suas dúvidas e indagações aí. Obrigado, Fezoli. Tem mais alguma pergunta? Só complementando, professor, nós fizemos parcelas pequenas e fechou o que você disse. Os catuais sobressaíram, 144, o catuai amarelo, acho que é 62 ou 69, uma coisa assim, foram os dois ao longo de 12 safras. Depois a gente teve que fazer poda em todos, que era a área de experimento dentro de pivô, e o pivô coube podas. E já a respeito do termo altura e espaçamento, acredito que tem uma relação, mas eu queria ver já com o senhor o seguinte: está em estudo alguns manejos diferenciados, uma vez que você joga todo aquele material embaixo e você aduba e automaticamente joga água em cima, a tendência da raiz é subir. Então o pessoal está soprando, na verdade, 2, 3 ou 4 vezes no ano para tirar aquele material, para que essa raiz desça. Poderia ser um manejo, embora a gente não tenha assim pesquisa em cima, melhorando a arquitetura dessas plantas. Olha, entre esses materiais, eu não sei, nós temos agora um material novo que talvez fosse interessante experimentar lá, que é o catuai SH3, talvez fosse interessante.
Mas as diferenças são pequenas. Aí você tem que entrar com algum outro mecanismo, que não é minha alçada, no sentido de essa parte de aprofundar o sistema radicular. Então, eu não sei, porque é difícil para eu responder. Tem alguns colegas da plateia aí que sabem muito mais que eu essa técnica para você aprofundar o sistema radicular. Uma delas é plantar, não lá, não sei lá, mais profundamente, preparar o solo, recuperar o solo para depois plantar. Entendeu? Então o pessoal tem feito com gesso ou com outro tipo de café. Nós temos algum café que o sistema radicular é melhor, mas é enxertado. Por exemplo, o caso do Obatã, certo? Mas você vai plantar café enxertado naquela área, naquela quantidade, nem é possível isso. Eu acho que é inexequível. Não tem jeito de você fazer isso. Agora, testar pode, fazer café enxertado, tem o Devevray, que seria interessante, mas é tudo experimento. Agora, do ponto de vista prático, o melhor é usar técnicas agronômicas para aprofundar o sistema radicular. E aí não sou eu a pessoa mais indicada para responder isso aí. Talvez algum da plateia, o Durval está ali, talvez ele pode me ajudar nisso aí, Durval. Você pode me ajudar nisso ou não? Não, explica para ele aí, já. Não, sabe o que é? O que a gente tem recomendado lá para o oeste da Bahia, o grande problema do oeste da Bahia, é o sujeito plantar em espaçamento muito pequeno entre plantas. Então, como você tem um crescimento muito rápido, a haste, ela fica fina e ela fica vergando. Depois de uma colheita mecânica, tem muita gente que tem que comprar corda para amarrar café, porque o café cai mesmo. Então, a tendência é aumentar um pouquinho esse espaçamento. Se está diminuindo o espaço entre ruas, aumentar um pouquinho o espaço entre plantas na linha. Isso é um negócio que dá certo, que eu já fiz isso em algumas áreas, algumas fazendas que eu recomendei e deu certo. Agora, o pessoal fica todo encolhido para fazer isso, porque se você tem um espaçamento de 3,80 por meio, você tem uma densidade, um stand de plantas muito alto, a produtividade é muito maior. Só que ela vai te dar muito mais trabalho. A longo prazo, eu acho que devia aumentar o espaçamento de plantas na linha e diminuir a adubação nitrogenada, quer dizer, deixar o café crescer mais devagar para não ter uma produção muito alta logo de início. Eu acho que essa é uma recomendação. Eu verifiquei alguns trabalhos, eu queria complementar isso, que alguns trabalhos que eu verifiquei, se você colocar até um metro, por exemplo, talvez não ocorresse isso, mas vem o problema que vai reduzir a produção no mínimo de uns 30%, 20% a 30%, porque o número de plantas cai muito. E aí como é que fica? Então. Eu acho que, eu não sei aí, o pessoal não tem uma associação lá que está fazendo experimentação, então seria interessante ver esse pessoal que está lá fazendo experimentação para ver, para decidir isso, qual que é o modelo ideal, se é 3,60, se é 70 centímetros, se é 80, se é 1 metro, interagir isso daí. Eu acho que é possível melhorar esse problema aí que você está tendo lá. Sim, obrigado pela sugestão, Fazoli, mas realmente nós vamos implementar lá o campo experimental com 15 hectares, não é um campo imenso, e nós vamos ter, sim, vários espaçamentos, onde vai ser um campo experimental registrado dentro da Fundação Bahia, e nós vamos poder tirar alguns proveitos disso, porque precisamos passar orientação para novos investidores que chegaram à região. Eu acho que vocês foram realmente heróis, ficaram esse tempo inteiro para levarmos num fôlego só, porque se dispersássemos, o cafezinho é bom e muitos ficam no cafezinho. Muito obrigado a todos. Amanhã nós vamos voltar às 9 horas da manhã para o último dia, mas eu queria aproveitar aqui aos palestrantes, pedir para ficarem de pé, que eu vou entregar o diploma a cada um e agradecer a todos eles, principalmente ao Florindo e ao Glauber, que fizeram essa coordenação.
vira ao contrário para tirar uma foto. Uma do certificado aqui. Viva! Viva! Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, então, até amanhã. Às 9 horas em ponto, vamos dar o início. Obrigado. Parabéns aí, sucesso no trabalho lá. Passa sempre com os senhores. Vamos. Ó, você tá do quê? Isso aqui é da... Não, mas